Meu nome é Marcelo, eu sou participante do GEFA e também participo do Lar de Clara, da direção do Lar de Clara. Atualmente estou como presidente do Lar de Clara. Eu venho fazer esse pequeno vídeo que está sendo colocado junto aos vídeos das palestras das reuniões públicas do GEFA para dar continuidade à campanha que iniciamos há algumas semanas, alguns dias antes de haver a suspensão das reuniões públicas por conta do isolamento no qual todos estamos nesse momento de agora. Essa campanha é a campanha de relançamento, na realidade, de apadrinhamento de crianças, adolescentes e jovens do Lar de Clara. É uma campanha que foi lançada há alguns anos no GEFA, que obteve um sucesso muito bom, uma adesão muito significativa e é uma das principais fontes de recursos para a manutenção do Lar de Clara. O Lar de Clara é uma instituição filantrópica, socioeducacional, que desenvolve atividades para atendimento a essas crianças, adolescentes e jovens e as suas famílias. Atualmente, o Lar de Clara conta com aproximadamente 500 crianças, adolescentes e jovens, e essas crianças, adolescentes e jovens pertencem a aproximadamente 300 famílias que compõem o atendimento do Lar de Clara. Em virtude de várias situações, o Lar de Clara vem tendo dificuldade na manutenção de suas atividades por conta de uma redução da captação financeira dos apoios que são realizados mediante doação para a manutenção dessas atividades, para essa manutenção. São dois os principais programas de atendimento, ou melhor, os dois principais programas de captação de recursos para os atendimentos, para as atividades que o Lar de Clara desempenha. Um desses programas é o de adoção de salas por empresas. São valores maiores. E o outro grande programa de captação de recursos é o de apadrinhamento da educação. São padrinhos e madrinhas da educação que contribuem, pessoas físicas, que contribuem com um valor mensal, que agora está em R$110. E esse número total de padrinhos, houve uma redução nele nesses últimos 2, 3 anos. No auge desse programa de financiamento, desse programa de captação de recursos, o Lar de Clara contava com 330 padrinhos e madrinhas da educação. No ano passado, nós fechamos com 120 deles. Portanto, houve uma redução drástica, uma redução muito grande. E por esse motivo, a gente está relançando essa campanha junto ao GEFA. Porque o GEFA tem responsabilidade com o Lar de Clara, é o pai, é a mãe do Lar de Clara. O Lar de Clara existe em função do GEFA. A direção do Lar de Clara, os sócios fundadores do Lar de Clara são pessoas do GEFA, são integrantes do GEFA, como nós mesmos, como eu mesmo. E desde o início, desde a fundação do Lar de Clara, foi esclarecido que há, espiritualmente, por orientação espiritual, que há uma total responsabilidade do GEFA com o Lar de Clara. Não apenas para sua fundação, mas para sua manutenção. É por isso que, há anos atrás, foi lançada essa campanha de apadrinhamento da educação e agora nós já estamos relançando no GEFA, buscando assim conseguir um certo número de apadrinhamentos, novos apadrinhamentos para quem não apadrinha ainda, ou aqueles que já apadrinham,
que possam passar a apadrinhar mais uma criança, ou aqueles, porventura, que apadrinhavam antes, contribuíam antes, mas deixaram de contribuir por algum motivo, que possam voltar a contribuir. De modo que a meta que nós temos para apadrinhamentos novos no Jefa é de conseguirmos 80 novos apadrinhamentos, porque com esses 80 novos apadrinhamentos nós vamos chegar a 200, os 120 que já existem e mais esses 80. Então nós estamos aqui para fazer essa solicitação, esse esclarecimento e esse pedido a todos vocês, a cada um de vocês. As informações para o contato ou os contatos de como se apadrinhar, como se inscrever, como se colocar nessa condição de contribuinte, padrinho ou madrinha da educação, estão no slide que está passando agora. Há também um outro aspecto que nós precisamos falar nesse momento, que é o relativo a aqueles que efetuavam as suas contribuições na tesouraria do Jefa. E como o Jefa agora está fechado, transitoriamente, temporariamente, essas contribuições não podem ser feitas lá na tesouraria. Então nós precisamos encontrar outros meios para que vocês que contribuem mensalmente e o faziam através da tesouraria fisicamente, presencialmente, através da tesouraria do Jefa, que possam passar a fazê-lo durante esse período de outro modo. Por isso, nós estamos colocando esse contato também para que vocês, por favor, entrem em contato e vejam os novos meios, possibilidades de continuarem a fazer sua contribuição por esses outros meios, visando garantir a mesma manutenção do Lar de Clara. Nós agradecemos. Aos amigos do Jefa, votos sinceros de saúde e paz. Rogamos a Jesus as suas bênçãos, a presença desses benfeitores amigos em nossas vidas, e que tenhamos a possibilidade de, conscientes de que tudo tem uma razão de ser, cumprirmos com a parte que nos compete. Trabalharemos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Para mergulharmos nesta obra, é preciso voltarmos no tempo e encontrarmos aquela personalidade inesquecível que nos convida frequentemente a conhecê-lo através da sua biografia, que é o Evangelho, para podermos utilizá-la de uma vez por todas como a bússola que aponta o rumo no qual devemos seguir com segurança. Quando Jesus chegar à Terra, compreenderemos desde já que já havia livros que de alguma forma falavam dessa realidade da divindade e de leis que deveriam reger a vida de todo aquele que neste Deus cria. Assim, havia um sem número de religiosos, em especial na região em que ele aportara, os judeus, que estavam voltados para o Velho Testamento, compreendendo através daquelas palavras de Moisés e de outros profetas a existência de um Deus que àquele período apresentava-se antropomórfico, tendo em vista a necessidade que assim o era naquele período que antecedia a chegada de Jesus. Jesus, por sua vez, chega à Terra e apresenta uma proposta completamente distinta, fazendo a separação do joio do trigo, fazendo com que os indivíduos conseguissem galgar um patamar acima, ou considerando como se fosse uma escada de ascensão, mais um degrau neste entendimento, em que nós iríamos começar a compreender a figura de Deus através de uma imagem que para nós ela é muito comum e fácil em qualquer sociedade, em qualquer cultura. Agora esse Deus era apresentado como um pai. Essa imagem, que já era um avanço à época, trouxe outras consequências
que são advindas desta própria imagem, porque espera-se frequentemente que um pai seja aquele que preze pelos seus filhos, que os proteja, mas também que os eduque, sempre baseado na lei do amor, mas um amor sublime, um amor de verticalidade, que faz com que os seus tutelados adquiram o conhecimento, tendo em vista que cada um também passa a exercer a responsabilidade sobre os seus atos. Jesus, assim, apresenta, através dos seus exemplos e de inúmeras lições, nos quais os apóstolos passam a ser aqueles indivíduos que adquiriam a informação para, posteriormente, conseguir transcrever para as páginas que iriam ganhar a posteridade os dados biográficos desta figura incomparável, Jesus de Nazaré. Ali encontraremos a base e é indiscutível que iremos perceber que aquele que escreve sempre coloca o seu estilo, a sua maneira, o seu ponto de vista, de tal forma que encontraremos às vezes em alguns dos evangelhos determinadas situações que acrescentam ou diminuem em termos de detalhes quanto às histórias ali contadas. Isso em nenhum momento gera distúrbio, tendo em vista que o grande objetivo desta obra não é outra senão apresentar o grande conteúdo do que Jesus de Nazaré veio nos propor ao longo do tempo. Assim, a máxima do amor e dessas virtudes derivadas dele, que são necessárias para o crescimento do espírito imortal que somos, lá encontra-se grafada e em todos os apóstolos ou nos evangelistas, como queira, iremos observar a mesma tônica, a necessidade que temos de compreender aquelas leis para, de uma vez por todas, adotarmos em nossa vida, fazendo com que tenhamos resultados muito mais felizes do que hoje nós podemos perceber. Não obstante a essa realidade, não fugimos ao nosso contexto histórico reencarnatório, quando aquele povo, passado o período em que Jesus esteve conosco, reunira-se em torno das lições evangélicas. No entanto, esta herança, vinda já de séculos e séculos de reencarnação, traz uma tendência forte a uma crença no sagrado, no transcendente, de tal maneira que a própria mensagem de Jesus, que era clara, sem misticismo, apesar de ser apresentada por parábolas, despertou dentro de certo tempo aquela curiosidade, ou melhor, uma tendência atávica a volver ao período mitológico, quando a religião cristã ela ganha a cidadania no período de 313 com Constantino. Iremos perceber que aqueles inúmeros núcleos da igreja nascente começa a sofrer fortes influências dessa organização, tendo em vista agora que ela se tornava uma religião instituída, sendo aceita pelo todo o Estado. Assim, imediatamente começa a se organizar em sua estrutura e, a partir daí, perceberemos que haverá um poldar, haverá um tolhimento dessas mensagens trazidas por Jesus, destituídas de ordens, destituídas de vestimenta. Percebendo que a igreja nascente encontrava-se perdendo adeptos para os cultos pagãos, imediatamente aqueles que estavam a estruturá-la simplesmente começam a adotar dentro das igrejas cristãs, leia-se igreja como coletividade, começa a adotar determinados tipos de vestimenta e cultos exteriores, de tal forma que mescla-se a mensagem do Evangelho com a própria raiz judaica somado ao paganismo, de simplesmente criar um rito de início até o fim, onde de alguma forma, como os indivíduos ainda imaturos,
precisavam muito mais de determinadas ritualísticas do que da mensagem em si, porque essa nos chama a responsabilidade. Passaram então a criar, dentro dessa sistemática, os inúmeros cultos e, como consequência, o surgimento de uma igreja instituída, centralizada e cheia de hierarquia. Podemos dizer então que o evangelho que surge ao longo do tempo, ou o Novo Testamento que surge ao longo do tempo, ela vai sofrer algumas alterações, não só em seus conteúdos, mas em especial na forma de ser expressa para aquele povo que deveria encontrar na mensagem de Jesus a bússola, bem como a palavra consoladora para os dias conflituosos que todos nós passamos em nossa existência. Assim, essa classe hierárquica dos clérigos e daqueles outros que tinham acesso à mensagem iria de alguma maneira juntando-se ao Estado e trazendo as mazelas que nos acompanham até hoje, fruto do orgulho e do nosso egoísmo, buscavam bens para uma vivência na terra feliz, esquecendo que a mensagem de Jesus toca os corações e nos propõe a enxergar um reino que não é neste mundo. Assim, iremos perceber durante séculos e séculos esse distanciamento e a figura de Jesus agora, como se voltássemos ao tempo da mitologia, ganha a mesma imagem de um mito, no qual deve ser adorado acima de tudo, mas onde os indivíduos têm uma certa dificuldade de compreender na intimidade qual a sua mensagem. Era, portanto, passada a ideia do Salvador como um deus grego, que fazia com que os indivíduos estivessem salvos ou não, dependendo das suas atitudes. E, frequentemente, essas atitudes não eram mensuradas em sua essência, mas, acima de tudo, na obediência àquilo que diziam ser o mais importante para se manterem vinculados à figura deste ser que salva, ou ao mesmo tempo, que vai, após o julgamento, jogar para o inferno e não ter mais remissão. É essa ideia, então, onde se investe a tal ponto de que os indivíduos, ao longo do tempo, pelo próprio processo evolutivo e chegando pensadores dos mais diversos na Terra, começavam a combater a então igreja instituída, porque, afinal de contas, surgem mitos dentro da própria igreja, fazendo com que aqueles indivíduos que não tinham acesso às informações verdadeiras do Evangelho, através do medo, não conseguiam dar passos felizes para o próprio processo da autoiluminação. Mas, como há missionários em todas as áreas, e não só na área religiosa, perceberemos indivíduos que vêm dentro da filosofia, dentro da própria ciência, que ainda naquele período não havia ganhado o vulto, mas que aos poucos iam lançando as sementes de luz, onde, lentamente, essa ideia sofria abalos e esse Jesus mitológico, vez por outra, saía do horizonte para voltar à tona à realidade da sua essência. Missionários também, dentro da religião, no qual lembramos com bastante carinho do patrono da nossa casa, Francisco de Assis, que vem para reestruturar a essência dessa coletividade, a igreja, relembrando as lições de Jesus e a necessidade de mergulhar agora no evangelho, não mais naquele evangelho mítico, mitológico, ou que era encarado como um livro sagrado, porque tudo aquilo que é sagrado, quando nós olhamos para essa estrutura histórica da igreja, ela se torna com uma característica de ser intocável. Então era difícil tocar, mexer, ler, interpretar, porque aquilo que é sacro exige uma certa distância, porque nós, naquela análise, somos pecadores, filhos do pecado, já nascemos com o pecado original. Logo, entrar em contato com isso com esta obra, com este livro que era sagrado, não era permitido. E assim iremos observar o rompimento mais adiante com o próprio Lutero,
que consegue quebrar essas algemas e faz com que o indivíduo agora entre em contato com o próprio Evangelho. Lamentavelmente, por conta das limitações culturais e o contexto social que influenciava de forma muito severa, essa imagem da religião, ela permaneceu ainda como sendo castradora e não a proposta real dessa condição da libertação do ser frente às dificuldades que nós já trazemos em nosso íntimo. Porque as dificuldades da sociedade nada mais são do que a materialização do somatório das dificuldades que cada um de nós traz. É a expressão do nosso orgulho, é a expressão em especial do nosso egoísmo, que faz com que gere toda esta coletividade de dificuldades, de dores e de desafios. Assim, chegado o período mais adiante, que nós iremos adentrar neste século, que ele é exatamente profícuo em condições de ciência e de filosofia, era chegado então o momento em que o homem conseguia romper com essa visão anterior dessa igreja que apresentava esse Jesus mítico também como um Deus mitológico, ou melhor falando, teológico, trazendo máximas e ordenações das mais diversas. Então é exatamente nesse momento histórico onde nós iremos observar o nascimento desta doutrina, a doutrina espírita, que será embasada inicialmente em manifestações, em estudos científicos. Para entendermos o Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos voltar a esse período histórico para compreender o que se passava nesse contexto e, a partir dali, entendermos como chegamos até a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Após a Revolução Francesa, sabemos das consequências diversas no período da Revolução, em que muitas igrejas se tornaram estábulos e muitos padres foram assassinados. Talvez aí o porquê, por conta da questão da reencarnação, de espíritos exauridos de serem extorquidos ou terem sofrido na mão dessa igreja, reencarnando neste período, trazendo sensações equivocadas simplesmente pela deseducação e pela ainda não compreensão da máxima do Evangelho, optaram por uma atitude de revanche, um revanchismo. Assim as igrejas se tornaram estábulos. Os padres, como falamos, foram assassinados, muitos deles, em nome de uma atitude agora totalmente contrária àquela de vinculação à divindade. Dava-se às costas, de alguma forma, e a deusa que surgia era a deusa razão. Ora, mas uma razão que se torna fria e não humana é no mínimo estranho, porque em nenhum extremo encontra-se o melhor caminho, o melhor roteiro. Precisamos compreender que a razão ela deve estar atrelada ao sentimento, porque em tudo se busca o equilíbrio. Então, pós-Revolução Francesa, perceberemos essas estruturas serem de alguma forma questionadas e os indivíduos viviam um lusco-fusco entre a crença que traziam na alma, assim como em choque com a realidade que o meio agora lhe possibilitava. Afinal de contas, as dores permaneciam e as propostas materialistas não solucionavam nenhuma das questões que até hoje perseguem o homem. E por conta disso, havia esse mesclar entre crer e o não crer, bem como a filosofia positivista da época, que propunha ao homem que ele deveria crer em tudo aquilo que ele tinha possibilidade de mensurar. É neste cenário que o professor Rivaio é convidado a observar aquele fenômeno que todos nós temos o conhecimento das mesas girantes, e perceberemos nesse fenômeno que Allan Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos, que utiliza ele de várias teorias, porque fica pensando que as respostas que eram dadas poderiam ser fruto da eletricidade, ou do eletromagnetismo, ou do próprio magnetismo. No entanto, lá encontra-se explícito que fora o próprio fenômeno que apresentou-se dizendo ser ele um espírito.
Ora, na medida em que ele próprio apresentou o seu nome, disse a sua condição, professor Rivaio passa a investigar com profundidade o que de fato acontecia naquela situação. Então, traz ele a questão da averiguação. E qual método poderia ele utilizar para ter essa certeza? Quando matura-se e chega um momento em que os próprios espíritos aplicam a ele ou propõem a ele a utilização de um método que não é mais o das batidas, mas os das cestas com o lápis e depois derivando para a própria utilização dos médiums diretamente. Então pensa ele em utilizar médios distintos em regiões diferentes para serem expostos aos mesmos questionamentos e, a partir daí, observar a essência das respostas, utilizando-se desse método para averiguar a veracidade ou não de cada uma das respostas dadas pelos espíritos. O método, então, utilizado é o método da dialética, do diálogo com estes espíritos, com essas consciências extracorpóreas. E a partir dali, entrando em contato com essa realidade, começa a desvendar um universo distinto que não aquele, porque afinal de contas, para todo cientista, um mundo de fato que vale a pena ser estudado é aquele em que pode ser mensurado através da sonda da investigação científica. Assim, ele começava a descobrir um horizonte diferente, e a partir dali os espíritos começavam a trazer as respostas das mais diversas frente aos questionamentos que Allan Kardec produzia junto com outros que também pensavam nessa formação, e daria de presente então o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. É importante frisar que nós iremos perceber que esse livro inicia com a pergunta de que todos nós sabemos que é sobre Deus, porque seria essa a base, a coluna no qual se sustenta todo o conhecimento trazido pelos Espíritos. Ali então ele, compreendendo a figura de Deus, passa ele ao segundo momento em que descobre de fato que nós somos espíritos. Há uma grande diferença, porque essa questão do espírito ela sempre existiu na humanidade, indiscutivelmente. Manifestações dos espíritos sempre houveram, mas em nenhum momento se teve a capacidade de aprofundar a sonda dessa investigação para que saísse do campo da crença e entrasse no campo da razão. Desde os egípcios para cá, talvez até antes deles, nós iremos observar manifestações e essa crença inata na existência da vida após a vida. Mas é em Allan Kardec que perceberemos essa realidade transformar-se numa certeza, tendo em vista a possibilidade do diálogo, e isso daí gera inúmeras consequências. Porque a partir do momento em que ele entra nesse mundo espírita, ou mundo dos espíritos, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, perceberemos tudo aquilo que nos cerca. Só que o grande segredo é que ele vai descobrir que o espírito ele vem antes do berço e permanece após a morte do corpo físico. Assim, compreendendo que a finalidade é a evolução, Allan Kardec vai questionar sobre como o indivíduo vai evoluir e crescer numa única existência quando tantas pessoas têm tempos distintos na Terra. Há pessoas, crianças que nascem poucos dias depois já desencarnam. Há outros em meia-idade e assim sucessivamente. E é nesse momento em que ele descobre a reencarnação. Não partir a ele de um princípio já conhecido, mas os espíritos apresentam a Allan Kardec essa proposta. Ora, se é necessário evoluir, e através do que ele observava da personalidade dos espíritos, vai enxergar que havia espíritos em diversas facetas do lado emocional, felizes, infelizes, tristonhos, acabrunhados outros, depressivos alguns, esperançosos alguns outros, de tal maneira que ele começa a perceber uma variedade na qualidade emocional ou psíquica, se é que podemos assim dizer, desses espíritos. Então,
ele começa a entender, através do próprio relato dos espíritos, que existem leis, leis essas físicas e as leis naturais, morais. A lei natural, melhor dizendo, se divide nesses dois grandes grupos, nas leis físicas, da gravidade, do eletromagnetismo e de tantas outras. E existe um outro grupo de leis, que são as leis morais, que regem o universo moral do indivíduo humano. E é exatamente aí onde surge essa ideia em que ele vai começar a aprofundar quando ele pergunta aos espíritos na questão 614, e nós iremos ler, pedimos licença, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então Allan Kardec, entra em contato com essa realidade de que existem leis morais que fazem parte da lei natural. Há um roteiro, há uma bússola que o homem deve seguir para, de fato, atingir a meta da felicidade, que é a grande fatalidade das nossas existências. Cedo ou tarde atingiremos isso. E aí ele pergunta, obviamente, diante dessas leis, naquelas personalidades, quem estava de acordo com ela e quem não estava. E foi percebendo, através desses diálogos, que aqueles indivíduos que adotaram uma forma própria de viver, os famosos achismos que muitos de nós, acredito que todos nós temos, porque nós sabemos às vezes o conteúdo, mas optamos por uma vivência completamente diferente, porque eu acho que o melhor é, e assim nós fazemos. Dessa forma, ele pergunta aos espíritos, na questão 619, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei, ou seja, todos têm a possibilidade disso, e os espíritos respondem: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Todos, entretanto, compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Assim, ele percebe e nos traz esse conteúdo, a necessidade de compreendermos essas leis, mas, acima de tudo, na execução, na vivência do dia a dia. Porque não é só conhecer a lei nos seus artigos e nos seus códigos, mas é necessário então que a gente tenha um modelo, um guia, a quem nós possamos utilizar como uma referência para que seja vivenciado no dia a dia. É quando ele pergunta, na questão 625, velha conhecida de todos nós, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles então respondem: Jesus. Jesus, então, para a doutrina espírita, passa a ser um guia e modelo. É restaurada imediatamente a imagem dele. Deixa de ser a figura mítica, de ser adorado, de ser idolatrado, para ser o Jesus mestre, professor, que leciona, que nos aponta o rumo que devemos seguir, dando a sua vida como exemplo. Logo, o Novo Testamento perde a característica de sagrado como sinônimo de intocável e passa a ser sagrado no sentido de ser necessário, do grande sacrifício, do sacro ofício, do trabalho sagrado, de que precisamos urgentemente ali mergulharmos para enxergarmos em Jesus o exemplo da vivência. Não obstante a essa realidade, Allan Kardec faz um questionamento que aí sim embasa esta obra que viria como sendo a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pergunta a ele: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Questão 627, e os Espíritos respondem: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas
porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos as que as praticam. E continua falando sobre esta missão. Então agora os Espíritos colocam de forma clara a necessidade de que elas sejam esclarecidas. E é nesse sentido que Allan Kardec então mergulha em um Novo Testamento e, percebendo aquelas pequenas diferenças que haviam entre os evangelistas no que tange dia, hora ou personagens que faziam parte, e extrai todo o conteúdo moral, que é igual em todos os evangelistas, que é apresentado em todas as religiões cristãs, porque aí sim apresentam-se as leis morais que fazem parte das leis naturais. A bússola que deve ser para as nossas vidas. É editado então, extraído, apresentado as reflexões do codificador e somado a ela a instrução dos Espíritos, onde benfeitores de todos os períodos da humanidade, que conseguiram vivenciar as mensagens libertadoras de Jesus, contribuem com seus pontos de vista para que venhamos a maturar o nosso, saindo desse campo de um egoísmo e adotando uma vivência trazida pelos espíritos superiores, ou como diz no prefácio dos Espíritos do Senhor, para que, uma vez compreendendo, através destas lições que são exemplos de vida, possamos superar as nossas dificuldades. É uma obra fundamental para a família espírita, não só para ela, que se expanda para todos aqueles que muitas vezes têm dificuldade no entendimento, mas que vão encontrar no Evangelho, primeiro a palavra de esperança, depois a palavra de consolação e, acima de tudo, o norte, como agir nesse contexto em especial que a Terra se apresenta, nesse período de transição. O Evangelho, então, deve ser não mais o livro para encontrar-se num pedestal, mas, acima de tudo, em nossas cabeceiras, para diariamente, ao abrirmos os olhos, podermos ler pequenas passagens para que nos estimule o espírito a nos mantermos vinculados a essa grande responsabilidade que todos nós temos perante a nossa própria consciência, que é onde se encontram as leis soberanas do Pai. O Evangelho, então, torna-se a luz em nossas vidas. É tão real que os Espíritos solicitam que uma casa deve, pelo menos uma vez na semana, debruçar-se sobre o Evangelho para que possamos trazer Jesus para o nosso lar e ele falar diretamente aos nossos corações. Isso é tão real que a cada indivíduo que ouve uma passagem interpreta conforme as suas necessidades, mas sempre apontando para a vivência da lei máxima do amor e de todas as outras que se encontram contidas nesta lei. O Evangelho, então, nos aguarda para que possamos usufruir dessa mensagem, porque é a presença de Jesus em nossas vidas. Repetimos, não o Jesus da idolatria, mas o Jesus espírita, aquele que é o mestre, o professor, que nos fez um convite. Aprendei comigo, que sou manso e que sou humilde. Que possamos nos debruçar sobre esta biografia, em especial neste conteúdo moral, para refazer as nossas energias, bem como a nossa estrada, na certeza de que esta bússola nos levará ao porto seguro do equilíbrio, da paz e da felicidade. Que todos nós possamos usufruir da melhor maneira. Façamos então a nossa prece. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta obra magnífica, no qual Allan Kardec, com a sensibilidade peculiar, ouvindo as respostas dos Espíritos quanto à necessidade da explicação dessas leis que vigem e que regem a nossa existência, nos trouxe a essência do Novo Testamento. Que tenhamos, Senhor, a coragem de mergulharmos em Suas palavras
e de uma vez por todas rompermos com os grilhões que arrastamos ao longo do tempo, deixando de lado os nossos achismos e optando pela vivência das lições que tu nos deixou. Se conosco, Jesus, ajuda-nos a estarmos contigo, hoje, por todo sempre. Assim seja. Aos amigos do Jefa, votos sinceros de saúde e paz, e até breve.